Olá, nossos netos espectadores, estamos mais uma vez aqui no Catraca Gospel, aqui na BC News, a sua TV, a um clique de você. E eu já vou pedindo para você compartilhar, para você ativar o sininho e deixar o seu like. Deus vai falar muito contigo esta manhã, nesse dia. Eu creio que muitas coisas boas de Deus vai vir sobre a tua vida através desse homem de Deus, meu amigo, Pastor Joaquim. É uma alegria, Pastor Joaquim, ter o senhor aqui nos nossos estudos, para a gente trocar uma ideia, desenvolver um brainstorming, que é uma tempestade de ideias em inglês, né? Maravilha. Pastor Joaquim é um homem de Deus aqui nessa cidade. Ele já está aqui há 30 anos em Palmas. Viu Palmas nascer, né, pastor Joaquim? Graças e paz aos espectadores, né? A expressão nova aqui com o pastor Emanuel, amigo nosso, aqui da Igreja Bethel Church. E há 30 anos que eu estou aqui nessa terra quente, mas muito abençoada. Chegamos aqui, Palmas estava próximo dos 4 anos, né? E foi uma experiência muito interessante. A gente olha para trás e a gente revive algumas coisas. Por exemplo, às vezes o banho ele era de caneca. É mesmo? Enchia uma caneca d'água e ia despejando sobre o corpo. Energia, assim, tinha dia que você tinha, outros dias você não tinha. E assim a poeira não tinha tamanho, né? Tinha dia que eu chegava em casa loirinho, ia tomar o banho, né? Saía aquela espuma do shampoo amarelo, mas era poeira. Só poeira. Era só poeira, né? Assim, mas é um passado extraordinário, maravilhoso. Fui muito feliz desde o primeiro dia aqui em Palmas. Sempre senti essa presença de Deus na minha vida, na vida desta cidade. E viemos aqui para passar 2 anos, não sabemos até quando vamos permanecer. A priori, não retornaremos mais para Minas. Pastor Joaquim é mineiro da cidade de Dores do Indaiá. Uma cidade que tem no mapa, viu, gente? Dores Indaiá. Por sinal, é uma cidade bíblica, a cidade de Jesus. Porque lá em Isaías está dizendo que Jesus era um homem de dores. Não é? É verdade. Eita, é isso mesmo. Pastor Joaquim é pastor da Igreja Batista Getsemane, uma igreja muito relevante aqui em Palmas, uma igreja muito respeitada, que quando fala que da Getsemane aqui em Palmas, todo mundo conhece, uma igreja que desfruta de um nome muito bom, né, pastor? Parabéns. É verdade, né? Eu tenho a alegria, a felicidade de fazer parte da comunidade batista Getsemane, uma igreja muito boa. Uma coisa que está precisando da igreja é um pastor melhor. Ela merece um pastor melhor. Que maravilha. Há quantos anos você é pastor? 30 anos. 30 anos também? 30 anos. Olha. Agora, no dia 5 de dezembro, eu estarei completando 30 anos de ordenação ao ministério pastoral e também 30 anos de Igreja Batista Getsemane, que iniciou-se na minha casa, né? E nós estamos aí nesta caminhada há 30 anos, com muita alegria no coração, muita presença de Deus. Nunca houve um momento que eu tivesse sentido eu estou só, porque Deus ele sempre esteve comigo, essa convicção plena, né? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Isso é extraordinário. Essa garantia da presença de Deus, ela é inegociável. Nós precisamos ter essa garantia da presença de Deus e quando caminhando nesse propósito, certamente sempre teremos a cobertura, os livramentos, né, as vitórias, bem os desertos, mas a convicção de que Deus também passa pelos desertos conosco. Aleluia! E também, pastor Joaquim, ele é servidor da Receita Federal, aposentado. Aposentado. Oh, que bênção, pastor. Na verdade, eu vim para Palmas para tomar posse na Receita Federal, onde já tinha feito o concurso, aprovado, e fui nomeado, né? E aí, mas quando
fiz a opção do concurso público para o estado do Tocantins, eu via a Receita tão somente como um meio, Sim. e não como fim. O fim era realmente a caminhada ministerial, sabe? Assim, isso aí é muito claro. A Receita foi um meio, Sim. e o objetivo principal, reino de Deus, obra de Deus. Em primeiro lugar, o reino e outras coisas, né? Exatamente. Exatamente. Às vezes as pessoas me perguntavam, eu te conheço de algum lugar. Eu dizia, você pode me conhecer da Igreja Batista de etc. Não, ele já entrou da Receita Federal. Ah, exatamente. O pastor Joaquim, ele está coordenando aqui em Palmas um seminário, que nós vamos falar dele agora, seminário chamado Pastores do Bambu. Pastores do Bambu. E esse nome, eu já fiz minha inscrição, inclusive, para esse seminário, e esse nome me chamou muito a atenção. E eu, mas por que Pastor do Bambu? E aqui, fora do ar, a gente conversando, ele me explicou, eu achei muito interessante. E eu vou perguntar logo ao pastor Joaquim qual que é a origem do seminário Pastor do Bambu. Como é que começou essa ideia? Ok, Pastores do Bambu. Assim, isso foi algo inusitado que aconteceu com o pastor Getro Paiva, pastor da primeira igreja batista de Junqueirópolis, em São Paulo. Ele contando uma experiência de que ele estava vivendo uma crise ministerial, pessoal, muito grande. E um determinado dia, determinada noite, Deus começou, ele mora numa chácara encostada na cidade de Junqueirópolis, onde tem uma moita de bambu muito grande. Uma determinada noite, nesse seu momento de crise, começou a vir um vento inusitado e soprar, e de repente ele começou a sentir algo ministrando no seu coração para ele se aproximar dessa moita de bambu. E lá, neste momento, ele foi grandemente visitado pelo Senhor. Né? E a partir dali ele começou a reunir com pastores próximos, amigos, para o propósito da oração. Era assim, esse projeto ele começou de uma forma despretensiosa e foi crescendo, 5 pastores, 10 pastores, 15 pastores, 50 pastores, 100 pastores. Na última edição, que aconteceu agora em agosto, eu participei e as inscrições se abriram no determinado momento, menos de 24 horas, houve a necessidade de encerrar as inscrições por causa do espaço. E o encontro foi realizado com 350 pastores. Pastores. Sim. Pastores, esposas, apóstolos, bispos. Pastor Joaquim, esse encontro, Pastores do Bambu, ele é um lugar para a pessoa se reabastecer, porque hoje tem muitos pastores cansados, né? E eu gosto muito de uma palavra que fala que quando Davi cansou na guerra contra os filisteus, um gigante, Isbi-Benob, percebeu que ele estava cansado e tentou matar Davi. Aí vem Abissai, filho daquela mulher Zeruia, né? Vai lá e mata o gigante. Então, o diabo ele percebe quando os pastores estão cansados, né? Olha só, é muito interessante essa pergunta. A gente vai lá ouvindo os testemunhos. É um evento de 3 dias em que ele tem tudo informal, mas não tem nenhuma informalidade, na verdade, porque é tudo orientado e dirigido pelo Espírito de Deus. É uma coisa inusitada. Sim. Então lá são vários os testemunhos que a gente ouve. Pastor, eu estava em depressão. O último bambu que eu vi, eu estava em depressão. Outros, olha, eu estava pensando em dar uma pausa da minha caminhada ministerial. E aqui eu recebi um renovo. Tantas palavras que acontecem lá durante o evento, lá em Junqueirópolis, assim, de situações que traz testificação, né, sobre o mover de Deus, sabe? Sobre o que Deus fala, ministra no coração das pessoas. Nesse último evento que eu estive lá no mês de agosto, o
Vocês sabem que o coração do pastor é uma terra seca, muitas vezes, né? Sim. Mas houve um determinado momento em que os 350 pastores estavam com os joelhos dobrados no chão, sabe? Ao ar livre, Meu Deus. se entregando, se quebrantando diante de Deus, sabe? Assim, uma situação inusitada. Aquele evento, para mim, ele diz muita coisa. E a gente vê muitos pastores sendo restaurados, casamentos sendo restaurados, alegria ministerial, sonhos ministeriais sendo restaurados, sabe? É um mover, uma liberação de uma unção, de um óleo, de um bálsamo sobre a cabeça, sobre o coração de pastores e igrejas. Pastor Joaquim, então é um lugar de cura, de restauração completa. Sim, é um lugar de cura, de restauração. Não tem, não, o lugar daquela pregação formal. Sim. Sabe? Toda no esboço. Olha, estou nisso, assim, naquele programa de tal hora. Não. Há uma liberação e Deus derrama uma graça tão grande sobre a vida do pastor Gero, assim, que ele tem uma orientação e direção de Deus sobre o início e término de cada momento. Olha que legal. Sabe? São vários preletores. Aqui agora, no nosso evento, haverá uma equipe de 8 pastores para participar. Para ministrar. Para ministrar. Olha que bênção. Para ministrar. E outra coisa, assumindo as suas despesas. Eles estão vindo, assumindo as suas despesas, tá certo? Sim. Não tem essa história de cachê, não tem. Eles vêm, não é? E assim, é uma coisa muito, muito interessante. Muito interessante. Que maravilha. Pastor Joaquim, qual que é o maior desafio hoje? O senhor é pastor há 30 anos. Isso. Então já passou por muitas experiências boas e algumas não agradáveis, né? Isso. Na sua experiência, qual é o maior desafio para um pastor hoje? Para o pastor de uma igreja local? Ok, um grande desafio do pastor local é competir com a internet. Porque existem muitos pastores assim, que são assim, manipuladores, que colocam algumas mensagens que trazem dificuldades para a própria caminhada da igreja. Sim. E de todas as igrejas tem muita gente que às vezes busca a referência de um pastor de fora. E você não conhece a vida, não conhece a integridade. Às vezes pastores que assim torcem muito a palavra de Deus. Agora, desafio assim local, ele surge a cada dia, e um dos desafios que a gente precisa estar sempre atentos é para não quebrar as alianças que temos com Deus. Sim. Sabe? Então, na caminhada, em algum momento, alguma circunstância, você é tentado a quebrar alguma aliança com Deus, e aliança com Deus não se pode quebrar. Aí entra aquela frase do pastor Russell Shedd. Eu creio que sim, Russell Shedd. Se você quebrar o princípio te quebra. Verdade. Se você quebrar a aliança com Deus, você fica desaliançado com Deus, sabe? Então, assim, existem os desafios, né, dia após dia, e o grande desafio que você tem, que vai te ajudar a manter foco, é você procurar viver estritamente na dependência de Deus. Ou eu dependo de Deus, ou eu dependo de Deus. Exato. Eu não posso acreditar que a igreja ela precisa de subterfúgio para ela prosseguir, para ela conquistar. A igreja ela precisa viver na dependência de Deus. Sim. O dono da igreja Batista Getsemane não é o Joaquim. O dono da igreja Batista Getsemane é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. E eu creio que ele é um provedor, ele é poderoso o suficiente para prover as necessidades da igreja em todas as áreas, né? Então, assim,
nessa aliança de fidelidade com Deus, você desfruta da fidelidade de Deus, essa dependência de Jesus Cristo, você tem as suas necessidades sendo supridas, porque quem é o dono da igreja é o noivo da igreja. Aleluia. Pastor Joaquim é um mestre. Meu Deus, é bom estar perto desse homem, que a gente aprende muitas coisas. Pastor Joaquim, na sua percepção, por que os pastores têm uma tendência a ficar um pouco isolado? Ele prega na igreja, ele é rodeado de gente, mas muitas vezes ele é um cara só, é uma pessoa só. Ok. Assim, é uma pergunta muito interessante, mas ele pode ser só, não assim no sentido de ter pouca gente. Ter pouca gente. Ele precisa ter um grupo de amigos, alguém próximo, com quem ele possa, em algum momento, abrir o coração. Eu tenho essas pessoas. Isso. Eu tenho essas pessoas. Agora, eu abro o coração para todos? Não. Você começa a conhecer o perfil de cada um. Sim. Em determinadas situações, tem um amigo seu, próximo, que ele pode te ajudar numa determinada orientação. Isso. Mas tem uma determinada área que ele tem a fragilidade. Aí você tem que abrir o coração para outra pessoa que nessa área ele seja um porto seguro, sabe? Então, assim, o pastor, ele precisa ter sempre a disposição de ouvir todos, sabe? E se for preciso, até se calar, né? Se estar atento para não ultrapassar a linha limite, né? Eu posso ir até aqui. E às vezes o pastor ele não é seletivo. Sim. Mas naturalmente, quando você começa a orar buscando de Deus discernimento, sabedoria, ele tem sim todas as orientações, as direções dadas por Deus. Então, assim, a minha experiência, a minha convicção é que eu tenho um grande amigo. Então, assim, estou dizendo mesmo de coração. Assim, Jesus Cristo, ele é o meu grande amigo. Sabe? Alguns momentos, algumas situações mais nervosas, mais espinhosas, eu vou para a chácara da igreja. Chego lá, começa a abrir o coração. E de repente, Deus imediatamente vem e fala. Olha aí. Numa das crises que eu estava lá na chácara da igreja orando, muito interessante, eu questionando Deus, Senhor, por que isso? Como que eu vou sair dessa situação e tal? E de repente, nitidamente, o Espírito Santo falou comigo lá forte, lá no meio dessa oração: Joaquim, por que você não faz aquilo que eu já tenho colocado no seu coração? Eu estava orando, buscando de Deus por uma resposta por um problema que eu já tinha a resposta. Sim. Eu nunca mais orei sobre aquele problema. Eu comecei a colocar em prática aquilo que Deus já estava colocando no meu coração, sabe? Então, assim, muitas vezes é perda de tempo você conversar com alguém que você acha que pode te ajudar. Sim. Mas o grande interessado em te ajudar não é outro, é Jesus. Jesus. É investir tempo na oração, na construção do relacionamento, da intimidade com Ele. Por exemplo, Salmo 25:14 é um versículo que eu gosto muito, amo muito, que diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Sim. Aos quais Ele revela os seus propósitos. Mas tem outra tradução que diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha aí que Tá certo? Então, assim, os seus segredos. Então, Deus, Ele vai revelar, firmar aliança, Deus vai revelar segredos para aqueles que têm intimidade com Ele. Não é? Então, assim, há níveis de intimidade. Aquele problema lá de Miriam, Arão, aquele pessoal que ficou leproso, e Moisés, né? Eles começaram a questionar: poxa, será que Deus só fala através de Moisés? Não tem outros profetas aqui? Aí Deus respondeu: olha,
É verdade que eu tenho outros profetas. Sim, eu tenho outros profetas. Mas tem um detalhe, com Moisés eu falo cara a cara. Meu Deus, É esse forte. relacionamento que a gente tem que buscar. Exatamente. De ser ouvido por Deus. Porque Ele fala conosco cara a cara. Extraordinário. São muitas experiências. Eu imagino, 30 anos. Rapaz, a nossa produção já falou que, Pastor Joaquim, o encontro Pastores do Bambu, aqui em Palmas, vai se dar quando, onde e qual o investimento? Ok. Pastores do Bambu, há muita expectativa. Praticamente todos os dias a gente recebe inscrição nova. Acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro, terça, quarta e quinta. Sim. Serão 3 dias em jejum parcial, porque inicia-se às 10 horas da manhã e vai até o início da noite, 7, 8 horas da noite. Durante esse período só é fornecido água e chá, tá? Mais nada. Sim. E no final será fornecido um caldo, né? Um caldo para os presentes, ok? O investimento é a gente sendo o que está fazendo. É zero. É zero para os pastores. Meu Deus, olha que bênção. Tá? É zero para os pastores, para as esposas dos pastores, e assim, a gente sempre faz isso com muita alegria no coração. Muita alegria no coração mesmo, sabe? O prazer de abençoar pastores. Às vezes acha que o pastor Joaquim é muito assim e tal, mas assim, o nosso coração é abençoador. A Getsemane é uma igreja abençoadora, sabe? É uma igreja generosa. Todos os desafios sociais que se apresentam diante da igreja, a igreja, ela, com muita leveza, ela participa, tá bom? Então, assim, por exemplo, aquelas pessoas que precisam de hospedagem, pode ficar hospedados lá na chácara da igreja. É só informar que precisa da hospedagem. Sim. Ok? Agora, pode ir, quem mora em Palmas, pode ir e voltar, né? Finalizou a noite, no dia seguinte volta para o evento que inicia pontualmente às 10 horas. E aqueles que dependem de hotel, pós-reunião, podem voltar para os seus hotéis aí, tá bom? Vai ser tremendo, rapaz. Imagina. Tremendo. Eu já estou com uma expectativa para esse encontro, porque pastor gosta de estar junto com o pastor para aprender, ao quanto nós já aprendemos pela manhã aqui com esse mestre, com o pastor Joaquim. Eu estou com muita expectativa para esse encontro do Pastor do Bambu. Pois pedimos assim, oração dos pastores para esse evento. Assim, ele é para abençoar pastores. Há um mover de Deus, uma liberação do Espírito, uma ativação espiritual, assim, muito grande, sabe? E às vezes você chora de ver o contexto de pastores sendo mudado. A história de muitos pastores tem mudado, sabe? Há uma ativação, uma alegria, um recomeço, né? Colocar de pé, bater a poeira, vou prosseguir, porque o anjo do Senhor está indo à minha frente, abrindo o caminho. Amém. Pastor Joaquim, eu queria que o senhor orasse por nós, orasse por Palmas, Tocantins. Nós temos netos espectadores do Maranhão, Goiás, Piauí, amém? E eu queria que o senhor orasse por esses pastores, homens e mulheres de Deus, o senhor ministrasse uma ativação de fé no coração desses homens de Deus, amém? Amém. E antes de orar, a Batista de Getsemane fica aqui em Palmas onde? Aqui na 206 Sul, Sim. Bem na Avenida LO3. Depois Subindo aqui no Wilson Vaz. Wilson Vaz, isso. Exatamente. Aí tá lá no outdoor, Igreja Batista de Getsemane. Uma casa muito boa para se visitar. Quais os dias de culto lá na igreja? Durante a semana nós temos nas terças-feiras o culto Lagar de Azeite, que é um culto voltado exclusivamente para a cura e libertação. Lagar de Azeite. Isso, a derivação do nome Getsemane. Getsemane. O azeite, um experimento, um simbolismo da unção do Espírito Santo. Nós temos várias células funcionando praticamente quarta, quinta, sexta, sábado. Temos as reuniões específicas dos homens e das mulheres, uma vez por mês, dos adolescentes e juventude, todo sábado na sexta e no sábado. No domingo pela manhã nós temos
a escola bíblica dominical, Casados para Sempre, escola de oração, e temos o culto em adoração e santidade, e às 18 horas nós temos o culto maior de celebração. Então você que quer ouvir uma palavra, está no louvor abençoado, vai lá na igreja Batista Getsemane, uma igreja muito abençoada aqui em Palmas, amém? Amém. Assim, vou lhe dizer, você está fazendo um negócio que é muito legal. Eu estou aqui na Bethel Church e você dando o endereço da Getsemane para as pessoas visitarem. Eu estou aqui porque eu tenho uma afinidade muito grande com o pastor Emanuel, de Jesus. E aqui a Bethel Church é uma igreja que leva o evangelho a sério, tá bom? Aqui também é um lugar muito bom para você visitar, para você conhecer e se encher do poder de Deus. Oh, glória a Deus. Então, pastor Joaquim, você vai orar por nós. Amém? Pai querido, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade, por este momento aqui, Senhor Deus, de comunhão com teu servo, Manuel. Que o Senhor esteja abençoando a sua trajetória ministerial. Amém. Colocamos diante de ti a cidade de Palmas, Deus. Essa cidade linda, maravilhosa, acolhedora. Essa cidade que tem trazido oportunidades para muitas pessoas. Essa cidade que tem o coração aberto, os céus abertos para a pregação do Evangelho. Queremos, Deus, que Palmas seja incendiada pelo poder do teu Espírito Santo. Que tu estejas abençoando, fortalecendo cada igreja, cada ministério, ó Deus, das várias denominações presentes aqui neste lugar, que haja unidade espiritual e que o propósito, o foco seja sempre revelar Jesus Cristo às pessoas desta cidade que precisam de salvação. Derrama, Deus, a bênção da prosperidade, da saúde. Abençoa, Deus, as instituições desta cidade, o legislativo municipal, o legislativo estadual, os governos. Abençoa, Deus, o judiciário. Abençoa, Senhor Deus, todas aquelas, ó Deus, instituições e governamentais, não governamentais, que esta cidade possa, Senhor Deus, projetar luz para o Brasil. Pai, em nome de Jesus, queremos que o Senhor esteja levando transformação, sabedoria e direção ao coração de todos, principalmente às nossas autoridades. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Muito obrigado, nossos telespectadores. Pastor Joaquim, obrigado por essa manhã maravilhosa de aprendizado e até no encontro Pastores do Bambu. Amém? Aleluia. Nos encontramos lá, em nome de Jesus. Se você tem um pastor, amigo, conhecido, fala para ele desse evento. Ele não vai pagar nada por isso. Vai ser um investimento de tempo que ele vai fazer. Ele vai restaurar muitas coisas na sua vida, na sua família, na sua caminhada ministerial. Amém. Deus te abençoe.